vez, né, a palavra do Senhor até os corações. Aleluia! Dá chamar. Glória a Deus! Glória a Jesus. Aleluia, Jesus! Cada dia mais aprendemos da palavra do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia. A paz do Senhor Jesus para a amada igreja. Amém! Podemos tomar assentos, meus amados. Vamos estudar a palavra do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Muita coisa, trouxe muita coisa hoje. Aí vai ser rápido, vai ser só algumas apresentações rápidas, para a gente poder se edificar na presença do Senhor. Finalmente de hermenêutica. Irmãos, eu pretendo colocar à disposição dos irmãos, eu estou preparando, vou preparar um material, vou colocar à disposição da igreja, tá? Os obreiros não têm acesso a um material diferenciado, né, que é mais profundo. A igreja vai ter acesso a um material, mas os obreiros terão acesso a um material mais profundo, mais teológico, para estar capacitando os irmãos, para darem continuidade. Eu só estou mostrando aqui que existe uma ciência chamada hermenêutica para ajudar os irmãos a interpretar a Bíblia. Vamos fazer uma repescagem rapidamente aqui. Nós aprendemos no primeiro dia falando sobre o poder da vírgula, né? Respeitar a pontuação. Se a gente põe a vírgula no lugar errado, muda tudo. Se a gente está lendo, não respeita a vírgula, a gente vai interpretar, vai entender o texto totalmente errado. Então, no primeiro dia eu vim falando sobre língua portuguesa, a necessidade de respeitarmos a nossa pontuação, vírgula, ponto final, ponto continuativo, ponto parágrafo, exclamação. É importante, porque isso faz parte da hermenêutica, da interpretação do texto. No segundo dia falamos um pouco mais, né, sobre as variações das palavras dentro de cada contexto, levando os irmãos a entender que não é porque a palavra é a mesma de um outro versículo, que nesse versículo ela está querendo dizer a mesma coisa. Então a gente tem que respeitar o contexto para ver se aquela palavra ali naquele contexto tem o mesmo sentido, o significado daquela mesma palavra em outro contexto, né? Para a gente não embolar o meio de campo. O que mais que nós vimos? Nós vimos que a Bíblia ela é dividida em dois temas, dois tipos de texto da linguagem, dois textos, que é prescritivo e narrativo. Ou ela está contando uma história, ou ela está determinando um mandamento, uma doutrina, uma conduta ou proibindo. Dentro da narrativa não é porque uma história que a gente vai jogar lá fora da Bíblia. Ali dentro pode ter o quê? Um princípio, né? Alguma coisa ali, um macete, uma manha, um pulo do gato para a nossa relação com Deus em particular. Pode ter ali algum ensinamento que não é uma doutrina que tem que ser imposta, porque nem todo mundo alcança, né? Essa questão, a minha visão de Malaquias, né? É de que eu não consigo ofertar com nota velha. Ao ler aquilo ali, eu falo, não, a nota está feia, o próprio dispensar, né? Então eu sei que sair de casa para trocar nota, uma nota estava velha, estava feia, eu nunca falo, não, vou colocar isso lá no gasofilácio, não vou ofertar isso ao Senhor. Por quê? Porque eu me lembro de 2 Samuel 24, não oferecerei a Deus nada que não me seja um sacrifício. Me lembro de Malaquias. Então, eu lendo essas histórias, tirei alguns princípios para a minha vida e procuro viver uma vida que procura sempre oferecendo para o Senhor o melhor, né? Então, servindo a Deus com excelência, né? Então, até essas apostilas que a gente está entregando para os irmãos, eu tinha uma impressora de jato de tinta. E aí eu conheci a impressora laser. Quando eu olhei a impressora laser, eu falei, Deus, que coisa gloriosa, que impressão bonita. E aí eu fui estudar e descobri que é a impressora que imprime com a maior qualidade do mundo. Aí eu comecei a orar, Deus, eu quero uma impressora
24, e Malaquias, eu não vou oferecer a Deus qualquer coisa. E Deus honrou, já que você não quer me oferecer qualquer coisa, toma aí, né? E eu economizei o dinheiro que eu já estava juntando, já sobrou o dinheiro, né? Eu estava juntando, a irmã não me deu dinheiro, ainda fiquei no lucro. Glórias a Deus. Então, é esse desejo. Então, a narrativa da Bíblia, a gente tem que examinar com cuidado, que pode ter algum ensinamento ali para a nossa vida particular. O que mais nós aprendemos sobre texto prescritivo? Dentro do texto prescritivo, o que tem lá? Ortodoxia e ortopraxia. O que Deus quer e como Deus quer. O irmão Anderson me mostrou uma revista da escola dominical que ele estava usando aqui, né? É dessa empresa aqui, né? Nós demos essa aula, ano passado lá na igreja, onde eu estou congregando. E aqui, na lição 7, o pecado, o batismo e a graça, aqui na introdução aqui, ó, ortodoxia e ortopraxia. Tá aqui, meu irmão, passa aí para os obreiros. Passa para os obreiros, que aí na introdução, que não é invenção do irmão Cláudio não, tá, irmão? Isso não é invenção do irmão Cláudio não, tá aí, ó. A ortodoxia e a ortopraxia. O que Deus quer e como Deus quer. Então a gente, quando vai examinar o texto, tem um mandamento, está lá escrito o que Deus quer, agora como Deus quer. A gente tem que se preocupar com isso, para não fazer as coisas do Senhor de qualquer maneira. Então está ali, né? A gente estudou e tem essa lição. Já ensinava isso há muitos anos, a minha esposa me acompanha. Sempre procurei ensinar para os irmãos esse princípio na palavra do Senhor. Nós vimos o que? Falamos sobre a diferença entre fé, né? Pistes, que é a fé em grego, e pistel, que é o crer, ok? E aí falamos o que? A fé sem obras é morta. Aí comparei a fé à santidade. A santidade, o que eu falei? Conhecimento da vontade de Deus. Irmãos, vamos trabalhar. Eu estava na vida de pecado. Deus me convence da justiça do juízo do pecado pela pregação do Evangelho. E Ele me salva. Ele me separa do pecado. Ok? Ele me santifica para Ele. Começa a mexer do Espírito Santo. E aí eu vou me santificando pela palavra. Mas eu também me santifico ou consagro pelo jejum, pela oração. Então existe a santidade, existe a santificação, existe a consagração, existe a separação. Separação para o serviço, consagração para o serviço. Às vezes eu estou separado para o serviço, mas eu não estou santo. Não me santifiquei para ser usado. Fui separado, mas não me santifiquei. O instrumento foi separado para o uso do Senhor, mas ele foi santificado. Então a gente não vai usar esse. Qual que a gente santificou? Aquele lá. Então usa aquele lá. Ainda que ele tenha sido separado, ele não foi santificado, consagrado para ser usado naquele dia. E existe a santidade, que é o conhecimento da vontade de Deus. Está onde? João 17:17. Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A palavra vem traz a santidade, traz o conhecimento da vontade. Só que a santificação é o quê? Viver a palavra. Está lá onde? Romanos capítulo 6, a partir do versículo 18, Paulo vai dizer o que é a santificação. Santificação é usar o seu corpo para fazer a vontade de Deus, para fazer o que agrada ao Senhor. Isso é santificação, de Hebreus 12:14. Sem a qual ninguém verá ao Senhor. Porque se a fé sem obras é morta, a santidade sem santificação também não presta para nada. Entendeu? Então esse é o princípio que a gente ensinou aqui também. Ok? Então, aí a gente ficou. De hoje a gente vê mais na prática. Mas antes da gente ver mais na prática, deixa eu ver se está para o lado de cá. Isso aqui a gente vai distribuir para os irmãos já. Eu queria falar um pouco sobre hermenêutica. Número 1. Hermenêutica. Isso aqui é um livro, é um comentário do Novo Testamento. Está escrito só o Novo Testamento. A visão é de quem? A visão é dos judeus. Como os judeus comentam, eles leem e entendem o Novo Testamento. Ok? Esse aqui é um livro. Vou botar ele aqui. Isso aqui é um comentário. Esse outro aqui é um comentário da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, da CPAD, só do Novo Testamento. Ele tem 1930 páginas. Só o Novo Testamento. Só o Novo Testamento. Aqui. Mateus, Apocalipse. A grossura dessa criança. A grossura, só que é só um comentário, tá, irmãos? Um comentário.
Ok? Agora. Esse aqui é um outro comentário só do Novo Testamento. Ô mano, se preocupa não, a escola nunca vai ser para mim. Tem como passar isso tudo aqui para a igreja? Tem. Aí esse daqui está falando de um jeito, esse fala de outro, esse aqui fala de outro. Então a gente passa tudo que já vou passar. Entendeu, irmão? Aqui. Só o Novo Testamento. Olha a diferença, irmão. Da quantidade de comentários. Então, irmão, fica tranquilo, tá? Eu vou deixar isso daqui com o irmão Anderson, até que você está aprendendo a mexer como é que é o nome? Na tecnologia que eu vou mandar para os irmãos. Esse você tem esse aqui? Para mim você tinha o Vine, o dicionário Vine. Esse aqui? Ah, então você tem o Vine também? Então tá me armado, então. Deixa eu me preocupar muito com você. Né? Esse daqui eu vou conseguir para vocês digital. Aqui eu preciso dessa criança. Então o que acontece, irmãos? Eu estou aqui com um tablet, né? E aí eu tenho aqui uma Bíblia com várias versões, várias traduções, RARC, ARAF, King James. E eu tenho esse programinha aqui, é uma Bíblia também. Só que esse programinha aqui, quando eu uso ele, dentro dos versículos, deixa eu ver se ele vai abrir, você está meio velhinho, meio capenga. Se ele abrir aqui, ele me mostra a exegese. Quando eu aperto uma letra, uma palavra, ele me traz o significado daquela palavra no grego e no hebraico. Isso é um programinha que a gente instala no celular. Está vendo? É bem velhinho, né? Tá vendo? Tudo que está em azul, eu posso ver o significado dessa palavra aqui em hebraico ou em grego, dependendo do testamento que tiver. Isso não está no celular. O oficial, se eu não me engano, acho que estava R$20. E aí na exegese, quando eu entro na exegese, que ele me dá a exegese da palavra, ele me explica aqui, ó, ele ainda dá uma explicação da palavra, ainda tem uma explicação, essa palavra é usada geralmente, a finalidade. Então ele me dá o significado e uma explicaçãozinha, igual o dicionário Vine e o dicionário Evril. Só que se instala no celular, tá, irmão? Deixa eu ver aqui agora, tem que eu vi aqui mais, isso aqui. Aqui, ó, eu tenho uma biblioteca aqui. Esses livros aqui, mais não sei quantos livros dicionários, eu tenho tudo aqui dentro. Tem tudo aqui dentro. Eu estive dando uma aula para o irmão me fez, irmão Cláudio, o que é isso? Eu vou lá, vou abrir o livro, que ele está perguntando, vou lá, eu vou escolher um comentário, irmão, segundo esse comentário aqui, isso quer dizer isso. E vamos embora para casa. O que acontece? A gente tem que ter sabedoria, para não infamar a igreja e não colocar os irmãos na prova. Irmãos, por que eu estou dando hermenêutica para os irmãos? Porque a gente começa com hermenêutica. A gente está numa sala de aula e às vezes a gente faz pergunta que não é pertinente. É uma curiosidade que depois eu posso ligar para o irmão, para o pastor perguntar. Numa sala de aula, se a gente está estudando o livro de Mateus, a gente não tem que perguntar sobre Apocalipse. A gente tem que perguntar sobre Deus. Mateus não pergunta o que tem em Mateus. Capítulo 1 está falando o quê? Capítulo 2 está falando o quê? Capítulo 3 está falando o quê? Vamos estudar o livro de Mateus e vamos ficar ali. Aí o irmão chega para mim e não fala. Está escrito aqui que não pode andar mais do que a distância de um estádio. Qual é a distância de um estádio? Aí o irmão Paulo, né? O que isso vai mudar a sua vida? Isso vai te santificar aqui, vai te ajudar a ser melhor marido, melhor esposa, melhor funcionário. Não, eu só queria saber para saber. Então depois da aula a gente vê isso aí. Deixa eu continuar dando aula, ensinando, ficando vídeo. Irmão Paulo, aqui está escrito que a distância de um tiro de pedra. Qual é a distância de um tiro de pedra? Depende de quem vai tirar a pedra. Depende se ele é direito, se ele é canhoto. Depende se ele é menino, se é um ancião, se ele tem artrite, artrose, bico papagaio. Depende de quem vai estar lançando a pedra. Depois de quem lançar, ainda tem aquele que vai medir. E quem é que vai andar daqui lá? Não passa quem é grande, é pequeno, é criança, é anão, né? Já está tudo. Já é o velhinho. Quem é que vai
inovações, para a gente não infamar a nossa igreja, não infamar nossos obreiros, não colocar a gente na prova, sem a necessidade, ser mais objetivo. Porque isso aqui acho que isso aqui vai me santificar, sabe? Isso aqui vai me levar a uma intimidade maior com Deus. Se eu souber isso aqui, se eu entender isso aqui, eu vou servir melhor a Deus. Então eu vou perguntar. Agora, qual é a distância? Não, sabe? Vamos ser criteriosos, vamos ser sábios, vamos usar as ferramentas de forma correta, de forma objetiva, ok? Para que a gente saia daqui edificado. Quer ver uma coisa? Interpretação de texto de Deus. Cada igreja, existe a hermenêutica da acadêmica, existe a hermenêutica bíblica, e existe a hermenêutica de cada igreja. Olha só, qual é a hermenêutica bíblica? O que o Senhor falou lá no Antigo Testamento? Pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda coisa é confirmada. Quando o Senhor Jesus Cristo estava na terra, o que ele falou? A lei, os profetas e os escritos dão testemunho de mim. Errais por não conhecer as escrituras. Ele usou o princípio hermenêutico da Bíblia, de 2 ou 3 passagens bíblicas. Você quer confirmar? Tem que ter mais do que. Quer pegar um versículo isolado e quer fazer doutrina. Não pode, irmão. Um versículo só não dá. 2 também é meio duvidoso. Pega de 2 a 3. Eu prefiro 3. Para não ter dúvida, eu prefiro 3 versículos. Mas tem gente que não gosta. Tem um monte de igreja aí que é um versículo só. Aí faz doutrina em cima de um versículo. Quer ver uma coisa? Eu vou falar de um costume. Para a gente não é isso aqui. Vou falar de um costume. Bíblia de Estudo Pentecostal, ela nos ajuda muito. Na Bíblia de Estudo Pentecostal, em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, que começa a falar sobre a Santa Ceia, o versículo, a primeira letra do versículo, ela está mais escura. Se olhar aí na Bíblia de Estudo Pentecostal, ela é mais escura. Por quê? Para mostrar para quem está lendo que ali vai começar um assunto, um parágrafo. Aquilo ali é um diferencial do texto, ali tem um diferencial. Então pode olhar aí que a primeira letra, pelo menos na minha Bíblia de Pentecostal, a primeira letra. A letra P, ela está mais escura. Ela está diferente. Aí vai começar um parágrafo. O que começa ali? O assunto da Santa Ceia. Vai falar da Santa Ceia. Olha só. Ele vai até o versículo do 23 ao 32. Vem aqui falar no 32 para mim. 32. Mas quando somos dados. Não, ainda não é esse. Mas 33. 34 fala o quê? Mas se algum tiver fome, coma em casa, para que vos não ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas. Isso, então esse é o 34? Esse é o 34? Escuta isso aqui, irmão. A gente está aqui para aprender. A ceia termina no 33. Vê se a primeira letra do 34 não está mais escura. Termina no 32. 32? Então no 32? Perdão, então no 32. 32. Fala de esperar uns pelos outros. No 32 está não. Não está a primeira letra no 32? Era mais, não. O 32 está lá no escuro. É o 33? Meus amados, vamos juntar para poder esperar muito pelos outros. É o 33 que está assim? O que acontece? Lá na minha Bíblia está o anterior. O que acontece? Aqui Paulo está falando de um problema que acontecia em Corinto. Os irmãos se reuniam, aí tinha presunto, tinha queijo defumado, tinha mais fruta, de pêssego. Os que chegavam primeiro, os que traziam as coisas mais caras, comia. E o pobre que vinha de longe, que demorava a chegar, que não tinha carro, não tinha Uber, vinha de ônibus, vinha de carroça. Quando chegava lá, não tinha nada, só sobrou um bagaço da laranja para eles. E Paulo falou, está errado isso aí. Se for para se juntar para comer, para fazer isso aí, está errado. Não é melhor nem se juntar. Então, quando vocês se juntarem, esperem um pelos outros. Paulo está falando de um problema que havia lá. Nós transformamos isso em doutrina. Veja bem, não está errado. Agora dizer que é mandamento não é mandamento, isso é narrativa. É um costume nosso para ficar bonito, todo mundo comer igual. Mas você sabia que tem igreja que todo mundo vai pegando e já vai comendo? O pão vai passando, as pessoas já vão comendo. Tem igreja que não tem o costume de esperar um pelos outros. Cada um vai pegando, vai todo mundo bebendo. E tem igreja que não, vamos esperar. Então, que nós temos um costume que é bonito, que é bom,
fica aquela coisa homogênea, todo mundo mexe a cabeça ao mesmo tempo. É bonito, mas agora se chegar assim, é um mandamento do Senhor? Não é, é uma narrativa. Ali está contando a história do problema que acontecia lá, de como Paulo resolveu o problema lá. Né? Tanto que eu estou falando, na minha Bíblia lá em casa, as letras estão de cor diferente, de tonalidade diferente, para mostrar. Ó, tem aqui que foi um assunto, a partir daqui é outro assunto. Mostrando a Bíblia de Estudo Pentecostal Antigo. Então, criou-se um costume com base numa narrativa bonita, mas alguém fala assim, é mandamento? Não é mandamento. Não é mandamento. Ok? É organização, departamento, oportunidade, essa é a nossa organização da igreja. A qual aí pegou-se isso, ficou bonito, ficou arrumado. Mas tem lugar que não. Tem lugar aqui na Carolpinha que o pão é sem fermento. Tem um lugar aqui que eu já tomei Santa Ceia muitas vezes, o pão lá é sem fermento. Um dia, o pastor, não, porque aqui é a única igreja. Aí eu falei, eu vou pegar esse pastor, eu falei, nós somos de casa. Não, porque só não, você está achando que ele é mais santo, porque só a igreja, só nós obedecemos. Não, olha só, o contexto do fermento, expliquei para ele, irmão, prega isso aqui na igreja. Ele me autorizou a pregar na igreja, explicando porque o primeiro pão não tinha fermento. E qual era o símbolo do fermento, o que Deus queria falar com o fermento de forma espiritual. Porque senão, tem um monte de igreja que come pão com fermento, come pão na madeira, vai todo mundo pro inferno. Aí, né? Fica complicado, né? Tem umas coisas que eles querem falar aí, pelo amor de Deus, né? Então, às vezes o camarada olha e acha que não é mandamento, só a gente está fazendo certo. Não, ele teve a humildade de permitir pregar para a igreja. Não, preguei, não sei fazer isso não. Eu fui lá, expliquei, dei todo o estudo, e graças a Deus eles me amam, já tomei Santa Ceia lá de novo, ele mexe, estou lá com eles, me reúno com eles. Irmão, tem Santa Ceia, vamos lá comer esse pão aí feito na cozinha de vocês aí. Ele come, e se alegra, mas o pão deles é sem fermento. Mas eles achavam que eles eram os únicos certos no mundo, porque comer o pão sem fermento. Eu falei, não é assim, não. Está entendendo? Então por quê? Interpretou equivocadamente um texto narrativo, transformou em mandamento doutrina. Então a gente tem que tomar só um cuidado com isso, ok, irmão? Então apresentado aqui algumas fontes de hermenêutica. Você vê que a grossura, dependendo de quem escreveu, tem mais ou menos conteúdo, ok? É um poço sem fundo da hermenêutica, né? Falando sobre as coisas que a gente veio para aprendendo até agora. Então vamos na prática. Vamos abrir a Bíblia na prática agora, vamos ver na prática. Deixa eu ver se eu anotei alguma coisa aqui mais para falar. Assim, ó. Nunca afirme com certeza aquilo que a Bíblia não diz com clareza. Se a Bíblia não afirma com clareza, não afirma também. Não tem clareza bíblica, não afirma. Eu entendo, eu creio, né? Eu acho que, né? Quer ver uma coisa? Essa questão das 3 passagens. Olha só como é que é interessante. Eu preciso de 3 passagens para formular uma doutrina. A multiplicação dos peixes e dos pães aparece nos 4 evangelhos. Então, a multiplicação dos peixes aparece pelo menos 4 vezes na Bíblia. Então, a doutrina que toda vez que a gente se reunir, o pão e o peixe tem que explicar? Não. É que é um acontecimento que foi repetido 4 vezes. É um acontecimento repetido 4 vezes. Então, às vezes o texto da Bíblia tem 4 vezes, 3 vezes o texto, mas não é que outro autor confirmou em outra época. É repetição do que já foi dito. Então, não pode. Só uma pessoa está repetindo a mesma coisa, entendeu? Então, a gente tem que tomar esse cuidado até isso. Na hora de fazer hermenêutica, eu preciso de 3 versículos. Tem 3 versículos, não, está repetindo. Não são 3 pessoas confirmando esse princípio, esse mandamento. São 3 pessoas repetindo um mesmo acontecimento. Então não são 3 confirmando, são 3 repetindo. É diferente, é repetição. Então, tomando cuidado com isso, a gente consegue respeitar a Bíblia, né? Repetição, tá? Eu anotei aqui, fiz uma anotação daqui, caso eu esquecesse alguma coisa. Então vamos lá, Romanos capítulo de número 8. Romanos capítulo de número 8. Irmãos, a nossa língua portuguesa ela não é fácil. E eu louvo a Deus pela tradução que as Assembleias de Deus escolheram. Como eu gosto da nossa tradução da Bíblia. Mas você sabia que a nossa
nossa tradução hoje em dia é uma das mais odiadas nas igrejas. Por quê? Porque ela tem uma coisa chamada arcaísmos. Né? Ela tem alguns arcaísmos, algumas palavras antigas que não são mais usadas. E eu gosto dela porque essas palavras difíceis me levam a estudar a Bíblia, me levam lá para saber o que aquilo queria dizer. Eu vou lá e começo a olhar até escarafunchar, e aí eu vou descobrindo, escarafunchando aquela palavra, e eu vou crescendo na graça e no conhecimento. As traduções hoje são fáceis, são bem para a pessoa ler, e aí o tradutor já tem um entendimento dele do que aquele texto quer dizer. Então eu gosto da nossa tradução, revista e corrigida. Até porque tem coisas nela que não tem nas outras Bíblias. Ok? Então vamos ver aqui. Na língua portuguesa, isso aí é para a nossa dicção. Isso é para a gente aprender. Dicção, é importante. A Bíblia, a revista e corrigida, fala muito disso. Olha, Romanos 8. Vai ser a partir do versículo 1. Não, estou lá. O tablet aqui está. Olha só. Várias vezes na tradução revista atualizada, você vai ver algumas vezes, algumas frases difíceis de se pronunciar. Quando a gente conjuga verbo, são 6 pessoas, 3 no singular e 3 no plural. Eu, tu, eles. Nós, vós, eles. Aí a Bíblia, a revista atualizada, fala assim: digo-vos a vós. Digo-vos a vós. Tem 2 vezes, só que um é sem acento e o outro é com acento. O com acento é o aberto, que está falando de pessoas que estão. Né? Eu digo-vos a vós, né? Que pode ter um outro grupo aqui. Eu posso estar com os 12 discípulos e ter a palavra da multidão. Digo-vos a vós, não a esses aqui, mas a vós. Ouviu o que foi dito? Eu, porém, vos digo. Então na Bíblia tem essas: digo-vos a vós, digo-vos a vós outros. Então a gente, na hora de ler, a gente tem que saber separar isso. Tem o vós fechado e o vós aberto. Eu vos digo a vós. Porque tem gente que fala: eu vos digo a vos, eu vós digo a vós. Aí ela não sabe fazer a impostação da voz. Ela não sabe que um é fechado e o outro é aberto. Sai tudo do mesmo jeito, sai tudo na mesma tonalidade. Entendeu? Então, para o entendimento de quem ouve e para a sua compreensão, observa isso quando a gente está lendo a Bíblia. A Bíblia, revista e corrigida, ela tem muito disso. Olha só que texto interessante, então, Romanos 8, versículo 1. Assim, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quem está em Cristo Jesus, qual é a característica peculiar dele? Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nem toda a tradução tem esse: que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Tem muitas traduções que retiraram essa parte. Só está escrito assim agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Escute, essa palavrinha em, aí, essa palavrinha pequenininha em, aparece no Novo Testamento 106 vezes. Eu precisava de quantos versículos para formular uma doutrina? Quantas vezes aparece essa palavra? 100 e? Está aqui à toa? Não está à toa. Só na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, essa palavra aparece 36 vezes. Você já viu o relatório de Paulo a Timóteo da igreja de Éfeso? Você já viu o Senhor Jesus Cristo falando, mandando a carta para a igreja de Éfeso? Não era fácil, não. O Timóteo passando por aquele povo lá, era terrível. E Paulo falando: gente, o segredo está em Cristo. Em Cristo. Olha só o que vai sair daqui. Irmãos, a Bíblia diz lá em 1 Coríntios 2, 2 Coríntios 2. Portanto, agora, quem está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez. Quem está em Cristo Jesus, nova criatura é. Irmãos, eu estou com aliança, estou sem aliança. Com e sem. Irmão, pronto, o que é estar em Cristo Jesus? Pega uma bacia,
farinha, joga fermento e mistura. Tenta achar o fermento e tenta achar a farinha. Isso é estar em Cristo Jesus. Essa pessoa que, quando ela realmente está em Cristo Jesus, com uma característica dela, ela não anda mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. O evangelista João, o apóstolo João, lá na sua epístola, capítulo 1, na primeira epístola, capítulo 2, versículo 6, ele fala assim: aquele que diz estar nele tem que andar como ele andou. Pedro fala assim: ele nos deixou pegadas para que nelas pisássemos. João 15,5: sem mim nada podeis fazer, estai pois vós em mim, ao versículo 7. E as minhas palavras em vós, aí você pode pedir qualquer coisa ao Pai que Ele vos dará, mas tem que estar em. E aquele que está em não anda mais segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque as coisas velhas já passaram, eis que se cumprem. Glória a Deus. Então essa palavrinha que vai incomodar a gente pra caramba. Quer ver? Porque a lei do Espírito, versículo 2, devido em que Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porque o que era impossível a lei, por conta pela carne estava enferma, a lei não conseguia fazer a obra que ela tinha que fazer, porque a carne não ajudava. Enviando Deus a seu Filho em semelhança de carne de pecado, isso pelo pecado, condenou o pecado na sua própria carne, em carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós. Nós quem? Qualquer um que entrou na igreja? Qualquer um que está sentado ali na porta? Nós que estamos em? Que já não andamos mais segundo? E porque estamos nele andamos como ele? Porque ele deixou pecadas para que nós pisássemos? Eita, isso não vai acabar bem, mas vou ter que ensinar a palavra. Para que a justiça se cumprisse. Versículo 4. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Escute isso: a lei mandava o homem de fora para dentro. A lei do Espírito, a graça, o Evangelho trabalha de dentro para fora. O Senhor Jesus Cristo diz que na lei diz: não olhe, não olhe. Na graça é não cobiça, ou seja, existe aquilo que é externo e o que é interno. A graça vem trabalhar na vontade de pecar. A lei só proibia de pecar. O cara continuava com vontade, só não pecava por medo. Na graça nem vontade pode ter. Na graça nem vontade pode ter. Porque aquilo que a lei não conseguiu é porque a lei mandava na carne, mas o coração continuar. Tanto que Paulo fala isso, e o pessoal pensa que foi invenção de Paulo. Mas Deus lá em Deuteronômio fala: circuncidai o vosso coração e não só a carne. E o povo se já distanciava de ser circuncidado, que é a carne. E Paulo: circuncida o coração. Circuncida o coração. Israelita é aquele que é no coração e não no prepúcio. Porque a lei, o povo vinha na carne, obedecia na carne. Hoje nós obedecemos no Espírito, vem de dentro para fora. A santificação vem de dentro para fora, o Espírito de santificação que habita em nós. Então aqui o estar em Cristo Jesus evoca tudo isso. Versículo 5: porque os que são segundo a carne, as coisas da carne imaginam, ou cobiçam para as coisas da carne, mas os que são do Espírito cogitam, pendem, se inclinam em direção às coisas do Espírito. Porque a imaginação da carne é morte, mas a imaginação do Espírito é vida. As inclinações da carne vão levar o ser humano para a morte, mas as inclinações do Espírito, o impulso, a direção do Espírito vai conduzir a pessoa à vida. Porquanto a inclinação da carne, elas geram inimizade contra Deus, pois a lei de Deus porque ela não se sujeita à lei de Deus, porquanto também ela não pode. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. E aí é nos dado a nós, aqui porém a vós outros, na minha tradução está aqui: porém a vós outros, que não estáis na carne, senão no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Olha que coisa. Ele está falando, mas ele abre parênteses: se é. Que nem todo mundo está Israel. Ele está falando: estou falando com você, mas não posso botar a mão no fogo. Você que se examine a si mesmo. Examinar é vós mesmos
versículo de número 9. 9 não, 10. E se Cristo está em vós, né? Aí vem aqui. Agora minha tradução me atrapalhou aqui. Peraí. Minha tradução agora. É no 9 ainda, eu não tenho. Vós, porém, não está na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é? Ora, se Cristo está em vós, na verdade, né, o corpo está em vós. O corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. É muito interessante isso aqui, porque quando Deus soprou um fôlego de vida no homem, né, Deus fez a massinha. Bem a para a gente entender. Deus fez a massinha, não fez a massinha? A massinha. Chegou, pegou e soprou. O fôlego do vida, o ruach, a centelha do Espírito Santo, quando passa pela nariz e entra em contato com o barro, forma dentro do barro a alma vivente. Então o homem passa a ser uma alma vivente que mora dentro do corpo e tem um espírito, tem um fôlego de vida. Na época do Jardim do Éden, o homem dirigia o carro, vamos ali dar nome aos peixes, vamos ali dar nome aos bois, vamos dar nome às árvores, tranquilo. E o espírito ali, o fôlego de vida do lado dele, ali, dando força, dando energia, dando condições, dando capacidade, dando sabedoria para ele fazer. Quando ele pega esse espírito, ele apaga, ele não consegue mais influenciar, ele não se deixa mais influenciar por esse espírito, ele tira esse espírito e joga lá no porta-mar. A Bíblia diz que nosso espírito sem Cristo está morto. Esse fôlego, essa consciência, esse que nos acusava de dia e de noite, quando a gente errava, que a gente chama comumente de consciência, mas é a centelha do Espírito Santo que habita em todo ser humano, ele foi apagado pelo pecado. E o homem passa a andar na carne. Então ele imagina, ele faz tudo que ele quer. E ele usa o que? O corpo. Aquela água ali parece gelada, vai quando ela descer, vai refrescar. O corpo vai para a pele, aquela água eu quero beber água. Quem é que quer beber água? Água. Então vai usar o quê? O corpo. E aí, aquele refrigério, alma, olha assim, poxa, que museu bonito, vou entrar para ficar vendo as obras de arte para a minha recreação, para o meu enlevo. E aí a alma leva o corpo e fica olhando para aquilo ali e fica, que imagem bonita, que mirante bonito. A alma está se alimentando do que ela está vendo. Eu vou nessa orquestra, vou nesse pagode, porque o som vai me agradar. E ela fica escutando aquilo e vai alimentando a alma dela, porque ela está sem Deus, ela está sozinha, ela está distante do Senhor. Então ela leva o corpo para saciar as vontades e desejos dela. Então o corpo passa a ser um carro na mão da alma, sem a orientação do Espírito e só fazendo lambança. Está na carne. Quando o Espírito Santo vem, aquele Espírito, aquela centelha que estava morta, ela revive, ela reacende. O Espírito Santo, então, pega o camarada, põe ele no banco do carona e assume a direção. Não dá mais para o homem dirigir, pegou, acabou, não tem como, não tem condições. É Deus que tem que passar a dirigir. Aqui em Romanos você vai ver isso. Então o Espírito Santo assume, e aí começa a guerra. Né? O Espírito quer trazer o corpo para a igreja e o crente quer ir lá para o futebol. Ele fica puxando a carne para cá, o Espírito para lá, e a carne para cá, o Espírito para lá, vamos para a igreja, vamos para o shopping, vamos para o cinema, vamos para a igreja, vamos para a praia, e fica aquela guerra. Gálatas fala dessa guerra, que há de nós. E quem é que ganha? O que tiver mais alimentado. O meu corpo, que é o meu maior inimigo, eu dou quantas refeições por dia? Quando o bolso está cheio, no início do mês, né? Café da manhã, almoço, lanche, janta e né? Acertar o pudim de noite, né? Na madrugada, para acertar o pudim. Né? E 5 a 6 refeições no dia. Quantas vezes você alimenta a sua alma, o seu espírito, para resistir às tentações dessa vida? O que tiver mais alimentado vai ganhar. 2 cachorros brigando, tive um sonho. Eu vejo um cachorro preto e um branco. Quem está ganhando? Depende para quem joga a carne. Quem é que ganha? Quem tiver mais forte. Como é que eu fortaleço a alma e o espírito? Lendo a palavra, jejuando, orando, obedecendo, participando dos trabalhos, tomando a minha santa ceia, servindo ao Senhor e mortificando a carne. Agora deixa a carne desenfreada, enche ela de comida, de energia, de guaraná, açúcar, adrenalina, a pico de insulina. Vou pra praia, vou jogar fora, vou soltar fibra. A vida, ó céus, não, a culpa é nossa. A gente alimentou o cachorro errado, vai dar ruim. A culpa é minha. Não põe a culpa no diabo, não põe a culpa em ninguém, a culpa é minha. Ok? Então aqui a Bíblia
pelo seu Espírito que em vós habita. Ou seja, o Espírito Santo vai fazer a obra dele, irmão. Filipenses 1:6, 1:4. Aquele que em vós começou a boa obra é fiel para completar, irmão. Então fique tranquilo. Pastor, mas desculpa a bagunça, eu estou em obras. Desculpa ela. Amém, irmão, sabe? Não estou em obras, não. Aquele que começou, ele é fiel, ele vai completar. E ele não se dará por satisfeito. Ele aperfeiçoará até o dia de Cristo. Mas por enquanto, desculpa os transtornos. Não tem obra da prefeitura, desculpa o transtorno. Estamos em obra. Eu estou assim, cheio de tapume, cheio de buraco, cheio de campo exposto. E Deus está fazendo a obra dele em nome. Glória a Deus. Versículo 12. Portanto, irmãos, somos devedores, não a carne, para que vivamos segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, já li 12, agora estou indo para o 11. Do 13, perdão. Porque se viver segundo a carne, há vez de morrer, mas se pelo Espírito mortificar de vosso corpo vivereis. É oração. Jesus, me ajuda, me cobre o teu sangue, me dá graça. Eu vou sair, eu vou lá, vai comigo, me ajuda a vigiar como eu vou falar, com o que eu vou ver, com o que eu vou ouvir. Me ajuda. Diz o texto bíblico sagrado que no tempo em que os reis iam para a guerra, Davi ficou em casa. Aonde é que estava a unção? Onde é que estava a graça? Onde é que estava o Espírito? Onde é que estava Deus? No campo de batalha, guerreando. Davi ficou em casa. No tempo que os reis estão reunindo na igreja buscando o Senhor, eu fiquei em casa, vai dar certo. Já não deu certo para o homem segundo o coração de Deus, não vai dar certo para a gente, irmão. Não vai. Tem que estar onde Deus está. E pedir o Espírito Santo, me leva. Vocês vão ver. Porque se viver segundo a carne, versículo 14. Olha isso aqui que é o supra-sumo de Romanos 8. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são o quê? Eita! Irmão, eu vou fazer aquilo ali com base em que passagem da Bíblia? Essas não passagem bíblica não, essa é coisa de Deus. Não, mas eu sei fazer não. Uzias também sabia fazer um monte de coisa. Até que ele achou que ele era o bambambam, parou de orar, de jejuar, de buscar Deus, se achou o cara e Deus feriu ele de leve. Tem que orar, você tocar guitarra, vai orar antes de tocar guitarra. Você tocar bateria, ora antes de tocar bateria. Ora antes, irmão, pelo amor de Deus, irmão. Ah, eu sei, ora antes, irmão. Por favor, irmão, não vá na carne, não. Não vá, não, eu sei como é que é, deixa comigo. É tudo comigo. Não vai não, vai não, irmão. Vai na oração, vai na dependência, vai no sapatinho, importa aquele igreja que a gente diminua. Vai na dependência, vai na carne, não. Irmão, como é que eu sei que algo é de Deus ou não é? Bíblia, Hebreus 4, 12 diz o quê? A espada do Senhor é apta para discernir entre o seu coração. O que eu quero fazer tem base bíblica, tem respaldo bíblico, é bíblico. É bíblico. Uzias chegou, eu sou rei, eu mando, Deus é comigo, eu sou o camarada mais sábio de Israel. Eu sou tão sábio que eu vou lá no templo acender o incenso. O sacerdote, aqui não. Eu mando em todo Israel, aqui dentro quem manda sou eu. Não manda até aqui dentro, não. Aqui dentro você não manda. Manda, só que está Israel. Israel, eu estou tudo, eu sou rei de Israel. Se o templo está Israel, eu também mando dentro do sacerdote. Aqui dentro tu não manda. Os soldados já puxaram a espada, os escribas, os levitas também já puxaram a espada. Aí Deus, para não ver um banho de sangue dentro da casa dele, fez o quê? Feriu ao rei Uzias com a lepra. Por quê? Ele achou que ele podia fazer qualquer coisa que ele queria, bem entendia, só porque ele era rei e Deus usava ele muito. Ei! E Deus falou, não é bem assim, não fala, minha irmã. Lembrei daquela situação do irmão que queria fazer trabalho de evangelismo. Aí, para qualquer pessoa que ele falasse, era algo genuíno. Só que já tinha um trabalho de evangelismo que ele não cooperava, ele queria criar um novo. Ele queria. Não ficou nada, aí fica difícil. Você já tem um, você não está cooperando, vai criar outro? Ele queria dividir mais ainda dele. Aí depois tinha um trabalho de oração. Aí ele não participava do relógio de oração, mas ele queria ter um outro relógio de oração, fica nada, aí fica difícil. Você não coopera, porque já está pronto. Então, então, às vezes, o que a pessoa quer até é genuíno, mas não tem lógica, não tem coerência. Mas é evangelismo, irmão, você vai gerar escândalo porque já tem alguém que é responsável por esse departamento que faz essa obra. Se o irmão quer criar o mesmo departamento igual para fazer, você está dizendo que o ministério da outra fulano, Deus não está aí. Esse é o recado que vai passar. Vai passar o recado errado. Aí dizendo que o pastor está sem direção, que não é para estar com o irmão, é para estar comigo. Aí traz todo problema para a igreja. Ora não. Pode ser
Bíblia diz que Deus não é Deus de confusão. Então não existe Deus falar para você fazer uma coisa, para falar, vai lá e faz igual, e só que de horário distinto. Irmão, ou é o mesmo trabalho, que vai ser estendido para o horário que não vai fazer, ou não existe o seu trabalho. Não tem lógica, não tem sentido, não tem fundamento. Aqui, ó. Vamos lá. Vou aqui, vamos pular um pouquinho. Eu vou dar para vocês aqui. 24. Porque a esperança, porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Pois o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, esperamos quem? Quem é que esperamos aqui? Quem é esse que espera? Os que não andam segundo a carne. Quem é que está esperando aqui? Os que não andam segundo a carne. Do mesmo modo, versículo 26, também o Espírito nos ajuda, ajuda-nos a nós. Quem é esse nós aqui? Os que não andam mais segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Ele nos ajuda na fraqueza, porque não sabemos. Quem é que não sabe aqui? Como havemos. E sabemos é quem? Paulo está falando com aqueles que andam em Espírito e não fazem a vontade da carne. Esse texto de Romanos 8 foi escrito para os que andam em Espírito, para os que são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Mas o mesmo Espírito intercede por nós. Nós quem? Que não andamos mais segundo a carne, mas andamos segundo o Espírito. Esse nós é quem quer? Aqueles que andam segundo o Espírito. E aquele que esquadrinha os corações sabe qual é a intenção do Espírito. Versículo 27. E ele, segundo a vontade de Deus, intercede pelos santos. E sabemos. Quem sabemos? Quem é que sabe aqui? Nós quem? Ele está falando só para quem anda segundo o Espírito. Que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles. Aqueles quem? Que andam segundo o Espírito. Não é para qualquer um. Esse texto não está falando para qualquer pessoa. Tem direção, é específico. Está falando de pessoas específicas. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que antes conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho. Aquele que está em Cristo Jesus tem que andar como ele andou. Se você diz que está nele, tem que andar como ele andou. Não tem como, irmão. A Bíblia está toda amarradinha. Aí tem os irmãos que me perguntam assim: irmão Cláudio, como é que Jesus andou? Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 38. Jesus de Nazaré, a quem Deus ungiu, o qual andou por toda parte, fazendo o bem, curando os enfermos, desfazendo as obras de Satanás, porque a mão de Deus era com ele. Como é que Jesus andou? Ungido pelo Espírito Santo de Deus, fazendo a vontade de Deus, e ele andou por toda a parte fazendo bem, desfazendo as obras do diabo, porque para isso se manifestou o Filho do Homem, para desfazer as obras do diabo. Ele estava lá dando de comer, que ter fome, dando de beber, que ter sede, socorrendo o órfão e a viúva. E a Bíblia diz que aquele que está nele tem que andar como ele andou. E vamos logo como ele andou, está na Bíblia. Não tem que inventar, a Bíblia já está dizendo ortodoxia e ortopraxia. Tem que andar como ele andou, e como ele andou está lá. Tanto o que a Bíblia quer de mim, como ela quer de mim. Não está na Bíblia. Eu fico, gente, como assim? Vamos lá, versículo 29. 30. Aos que predestinou, esses também chamou. Os que chamou, esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos? Pois a essas coisas, se Deus é por nós, quem? Um monte de gente pega esse versículo, né? Se Deus é por nós. Um dia a menina na escola, na escola de samba: ei, quem que essa escola vai ganhar? Creio sim, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ué? Tá. A outra pessoa vai entrar para o Big Boss, quem vai entrar para o Big Boss? Eu creio em nome de Jesus. Não entrou, nem a escola da outra ganhou, porque eu fui atrás. Eu não quero saber, fofoqueiro que sou. Eu vou lá, esse ganhou, não ganhou, a escola não ganhou, e a outra não entrou no Big Brother. No Big Bot. No Big Bot. Aí ficam tomando o nome do Senhor, usando assim, tudo posso naquele que me fortalece. Irmão, você está na cara que está te fortalecendo na cara, o diabo, mano. Não é Deus não.
Então esse versículo aqui é para quem anda. Quem será contra nós? Nós quem, irmão? Nós que andamos, nos esforçamos. Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou antes, entregou por todos nós quem, irmão? Como não, olha nós e o nós aqui, ó, o nós fechado e o nós aberto. Na mesmo versículo, ó. Aquele que não poupou antes, entregou por nós aberto, como não nos dará também com ele todas as coisas. Quer ver o versículo que comprova isso aqui? Filipenses 4,19. O meu Deus, segundo as suas riquezas e glória, há de suprir cada uma das vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Qual é o contexto? Quem são esses aqui que o meu Deus vai suprir a necessidade? Aqueles que investiram no meu ministério, aqueles que financiaram as minhas viagens, aqueles que financiaram a abertura de igreja, aqueles que pagaram as minhas viagens para fazer missões, aqueles que financiaram o meu ministério missionário. Paulo libera uma palavra sobre a vida daqueles. O meu Deus, segundo a sua riqueza, há de suprir cada uma das vossas necessidades. Leia os versículos 18, 17, 16, vê de quem ele está falando. Ele está falando daqueles que financiaram o ministério dele. Aquela bênção não é para todo mundo. Não é pegar aquele versículo, tirar ele do contexto e sair dizendo: o meu Deus vai suprir todas as minhas necessidades. Não. É só para quem financia missões. É só para quem financia a obra. É só para ofertante dizimista fiel. Não é para todo mundo, não. Aquilo ali não é. Se não tirou o texto do contexto. O texto fora do contexto é pretexto para fazer heresia, né? O texto tem contexto. Fala. No versículo de Romanos 8, ele termina, na verdade, a conclusão do final, no versículo 39. Sim, vai embora. É só o que o Espírito vai passar por tudo isso aí para chegar no final. Muita gente pega os versículos isolados, irmão. Não é, a gente tem que respeitar o contexto, isso é hermenêutico. Eu tenho que saber de quem Deus está falando Quem aqui. vai cantar o verso espiritual? Exatamente. Bom, os que nos vão continuar. Quem tentará acusações contra os justos? É Deus quem nos justifica. Quem os condenará se é Cristo que morreu antes que ressurgiu dentre os mortos, o qual está dentro do Pai, intercede por nós. Nós que é crente. Nós que andamos no Espírito. Quem nos separará, o nós fechado aí? Quem nos separará do amor de Deus? Esse nós aqui é quem? Que anda no Espírito. A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, ou o perigo, a espada. Não, deixa eu abrir um parênteses aqui. Crente, oh meu Deus do céu, eu conheci cada crente, irmão. Uma vez a gente falando sobre santificação, a irmã falou: irmão, para de palhaçada. A Bíblia diz que nem a nudez me separa do amor de Cristo. Eu falei: que eu não entendeu isso? Nem a nudez me separa do amor de Cristo. Mas Romanos não ali nudez. Contexto. É ter uma peça de roupa só. Já tive. Um chinelinho só. Ir para a igreja com a mesma roupa. Nudez ali é pouca roupa. Pouca condição. Poucas peças de roupa. Não é pelado. Porque a Bíblia condena nudez. A Bíblia toda condena nudez. Como é que a pessoa pelada vai para o céu? Não tem como. A Bíblia toda está dizendo errado. A pessoa pegou um versículo isolado. Ah, não posso ir para a praia mostrar os carninhos, os bifinhos, porque nem a nudez me separa da mamãe. Pelo amor de Deus. Vamos respeitar o contexto. Aí o irmão está dizendo: olha só, todo o contexto está falando de andar no Espírito, não na carne. A pessoa está dizendo que se andar nua não vai atrapalhar no contexto todo de Romanos 8 para quem anda no Espírito. E quem anda no Espírito não faz a vontade da carne, quer ficar pelada. No continho, no quarto, a pessoa possou o texto, entendeu? O cara queria. Você está entendendo? Não, a gente tem que respeitar o contexto. Então, quem nos separará do amor de Cristo, a tribulação, a espada, nudez? Como está escrito: por amor de Cristo somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Fomos considerados somos nós que andamos no Espírito. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos... Não, a palavra em. De novo, aí, está aí a palavra em? Olha que revelação que eu quero trazer para vocês agora. Irmãos, tem aquela igrejinha da Pombinha? Se você está passando por luta, você está em pecado, porque o verdadeiro crente não passa por luta. Mas
em passando nós por todas essas coisas, somos mais do que vitoriosos. Não é não passando, é em. Em é dentro. Em é dentro. É passando. Aí a Bíblia fala o quê? Bem-aventurados sois vós, quando por causa do meu nome vos injuriarem, perseguirem, caluniarem e disserem todo mal, eu venho inventar um monte de coisa. Alegrai-vos e regozijai, porque grande é o vosso galardão no céu. Em passando por todas essas coisas. Não é não passando. A Bíblia, a matemática da Bíblia é diferente. A gente não é vitorioso não passando, a gente é vitorioso passando. Irmãos, tá aqui a Copa. Estou eu mexendo no celular, distraído, desligado na carne. Tio, o que foi? A Copa vai cair. Ih, caramba, pô, garoto, obrigado aqui, toma uma bala, vai comprar uma pipa. Pô, obrigado, caramba, o garoto me livrou da Copa. Da Copa um cego me livra, da Copa um velho me livra, da Copa uma criança me livra, mas na Copa só Jeová. Na Copa só Deus. Da fornalha o homem até me livra, mas lá dentro da fornalha só Deus. Então, em passando nós por todas essas coisas, somos mais do que vitoriosos. A gente acha que o bonito é não passar, Deus vai glorificar quando eu passo. Irmão, vai ver o que Daniel passou depois que Daniel saiu da Copa. O nome do Senhor foi engrandecido. Depois que o Sadraque, Mesaque e Abednego saíram da fornalha, o nome de Deus foi engrandecido porque eles passaram. Glória a Deus! Como está na Bíblia, irmão? Então, se estivermos em Cristo Jesus, nem a altura, nem a profundidade, né, não? Como está escrito que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a potestade, versículo 38, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos que, irmãos? Que não andamos mais na carne, mas segundo o Espírito. Nada disso pode nos separar do amor de Deus que está onde? Com Cristo Jesus? Irmãos, tudo isso está à nossa disposição quando estamos quando andamos em Espírito, quando estamos em Cristo. A mistura, e não tem como separar. Aí essas bênçãos se chegam até nós. Aí essas coisas estão escritas para nós. Agora eu vou fazer uma pergunta para a igreja que eu termino. Irmãos, quem veio senão a matar, roubar e destruir? Quem veio senão a matar, roubar e destruir? Alguém pode me dizer onde está escrito isso na Bíblia? Não ouvi. João 10. Vamos abrir João capítulo 9. Vamos abrir João capítulo 9. Vamos abrir João capítulo 9. O que está escrito lá no capítulo 9? E passando Jesus viu um homem cego de nascença. Perguntou aos seus discípulos: Rabi, quem pecou, este ou seus pais para ficar cego? Só Jesus Cristo deu explicações. Correto? Vem o Senhor Jesus Cristo. Versículo 6. Dito isso, cuspiu no chão e com a saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: vai-te, lava-te, lava-te no tanque de Siloé. E ele foi, lavou-se e voltou a ver. Então os vizinhos e aqueles que antes o tinham conhecido e visto quando cego, quando mendigo, perguntavam: não é este mesmo que se sentava e mendigava? Uns diziam: é ele, e outros: não é não, mas parece muito com ele. E ele dizia: sou eu. Perguntaram-lhe, pois, como se te abriram os olhos? Respondeu ele: o homem que se chama Jesus fez lodo com todos os olhos e disse: meu pai, lava-te no tanque de Siloé. Fui, pois lá veio e fiquei vendo. É isso que aconteceu. E perguntaram-lhe: onde está ele? E ele respondeu: não sei. Levaram aos fariseus o que fora cego. E era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e abriu os olhos. Então os fariseus também se puseram a perguntar: como receber a vista? Respondeu-lhe ele: pôs-me lodo sobre os olhos e lavei. E veja que ele não falou o nome de Jesus, porque havia uma perseguição. Se ele falasse o nome de Jesus ali, ia tomar um pau dentro da sinagoga, dentro do templo ali. Já ia apanhar ali mesmo, ia começar a apanhar ali. Por isso, alguns
Fariseus diziam: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Tornaram, pois, a perguntar ao cego. Mas ele não era mais cego, né? Ao ex-cego, né? Dos leprosos, quantos voltaram? Dos 10 leprosos, quantos voltaram para agradecer a Jesus pela cura? Nenhum, irmão. Todos foram curados, não voltou leproso nenhum. Ah, é! Foram curados 10, quantos voltaram? Nenhum! Tá vendo? Tá vendo? Remeteu, tem que prestar atenção no texto. Vamos lá, vamos continuar. Versículo então, versículo agora, perguntaram como saber, respondeu um homem que se chama Jesus pelo outro todo, os olhos levaram para os fariseus estavam discutindo, correto? 17, tornaram, pois, a perguntar ao cego: quem dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Ele respondeu: é profeta. Os judeus, porém, não acreditaram que ele tivesse sido cego e recebido a vista, enquanto não chamaram os pais daquele que foram curados. E lhes perguntaram: é este o vosso filho? E que dizeste ter nascido cego? Como, pois, agora vê? Ou vê agora? Respondeu seus pais: sabemos que esse é nosso filho, e que nasceu cego, mas como ele vê agora, não sabemos. Ou quem lhe abriu os olhos, também não sabemos. Pergunta a ele, tem idade, e falará por si mesmo. Ele é maior de 21, ele pode responder. Isso disseram seus pais porque temiam os judeus, porquanto já tinham estes combinado que se alguém falasse o nome de Jesus, confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Todo mundo queria perder a carteirinha de membro, né? Todo mundo queria ali, né? Por isso é que seus pais disseram: tem idade, perguntar-lhe a ele mesmo. Então chamaram pela segunda vez o que fora cego e disseram: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Respondeu ele: se é pecador, não sei, uma coisa eu sei, eu era cego e agora? Perguntaram-lhe, pois, qual que foi que te fez, como te abriu os olhos? Respondeu ele: já vos disse, e não atendeste, para que o que quereis tornar ouvir? Acaso também vós quereis tornar-vos discípulos dele? Aí mexeu na ferida, né? Aí endemoniou todo mundo, aí todo mundo endemoniou. Então injuriaram e disseram: discípulo dele és tu, nós, porém, somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quem é este? Não sabemos onde é. Respondeu-lhe o homem: nisto, pois, está a maravilha. Não sabe de onde ele é, e entretanto ele me abre os olhos. Vocês sabem que são discípulos de Moisés, não fizeram nada. Olha a confusão do céu que já está fazendo, mano. Já nos parecidos. Estava afiado também, já estava enjoado já de escutar aquela ladainha. Sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém tem mente a Deus, for temente a Deus, e fizer a sua vontade a esse irmão, se a gente for sair na rua e começar a pregar isso, aí vai dar um problema, né? Que o que tem de gente, titeuzinho na mão, um copinho na outra, dizendo: eu orei, eu tenho falado com Deus, Deus tem me ouvido, eu olho. Deus não ouve a pecadores, mas se alguém for temente a Deus e fizer a sua vontade, porque tem de gente que diz que está falando com Deus, que Deus ouve, e está totalmente fora, ok? Então, se esse fosse de Deus, né? Não, vamos lá. Desde o princípio do mundo nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse Deus, nada poderia fazer. Replicaram-lhe eles, os fariseus, lá os sacerdotes: tu nasceste todo em pecado e vem nos ensinar a nós. E expulsaram. O Senhor Jesus Cristo ficou sabendo disso e foi lá falar com ele, consolar. Pô, abençoei o camarada estava uma prova. Por causa da minha bênção, eu estou infernizando. Eu estou arrancando, estou xingando, te comungando, já expulsaram ele. São Jesus Cristo para consolar. Além de curar, além de consolar, porque estavam perseguindo ele pela cura que ele recebeu. Dando trabalho para o Senhor Jesus, cheio de cura para o Senhor Jesus fazer, né? Teve que ir lá consolar. E sobre Jesus que havia expulsado e achando, perguntou-lhe: crês tu no Filho do Homem? Respondeu ele: quem é, Senhor, para que ele creia? Disse Jesus: já o viste, e é ele quem fala contigo. Disse o homem: creio, Senhor, e o adorou. Prostrou-se em reverência. Prosseguiu em
são Jesus. Está escrito isso aí, irmãos? Ok? Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não vêm vejam, os que não vêm e os que vêm se tornem cegos. O Senhor Jesus Cristo mandou essa. Os fariseus estavam perto, já olharam assim, isso é piada para a gente. Isso é invertido. O Senhor Jesus está criticando a gente, está manchando a gente. E alguns dos fariseus que ali estavam com ele, ouvindo isso, perguntaram: porventura somos nós também cegos? Respondeu Jesus: se fossem cegos, não terias pecado. Mas como agora dizeis, nós vemos, permanece o vosso pecado. Com quem o Senhor Jesus Cristo está conversando aqui? Os fariseus. E quem é que estava acompanhando o Senhor Jesus Cristo? O escuro que não era cego, o pai e a mãe fatalmente estavam ali, os discípulos, a multidão. Então nós temos um palco ali, né? Entenderam isso? A hermenêutica, né? Entenderam? O que está acontecendo aqui? É isso que está acontecendo, ok? Versículo 1 do capítulo 10. Em verdade vos digo. Para quem ele está falando? Para o povo. Que aquele que entra no curral das ovelhas não entra pela porta, mas sobe por outra parte. Ele é o quê? 2. Mas o que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro, Espírito Santo, o pastor da igreja. E as ovelhas ouvem a sua? As ovelhas que andam no Espírito, né? As ovelhas que andam no Espírito, né? E ele chama pelo nome as suas ovelhas e as conduz para pastar. Depois de conduzir para fora todas as que lhe pertencem, vai adiante delas. E as ovelhas o seguem porque conhece a sua? A coisa bonita que eu acho disso daqui é que o Senhor Jesus Cristo, ele falou assim: aquele que negue a si mesmo, todo cada dia sua coisa, siga-me. Ele vai na frente, né? Ele vai na frente, ele foi primeiro. Eu vou na frente, vamos preparar o lugar. Voltarei para a mas ele já foi na frente. Nós estamos indo. O pastor e os pastores auxiliares, o mesmo, vem cercando o rebanho, vem em volta do rebanho, protegendo o rebanho, né? Oi, né? Conduzindo, tocando o rebanho. Às vezes, quando tem um, empurra a mulher: tá empurrando a tua esposa por quê, João? É assim que Jesus trata a igreja? É assim que anda a igreja? Olha quando Jesus anda. É assim? Tá certo isso? Desculpa, pastor, desculpa, vigia. Aí a irmã fala alto com o marido: Senhor, irmã, é assim que Jesus fala para a igreja? É assim que Jesus tratou a igreja? É assim que anda igual a Jesus? Não, desculpa, não, vamos ver isso aí, vamos ver isso aí. E o pastor vai conduzindo as ovelhas. Ô João, Jesus está perto de ele, pé esquerdo, tu tá? Tá no baile de frente? Tá trotando? Que isso? Olha lá, as pegadas dele. Ele nos deixou, lembra o que Pedro falou? Ele nos deixou pisadas para que nelas pisaram. Vai lá, ó, perto direito, aí, não compara. Bora, oi. Meu irmão já me perguntou esse galão aí, mano. Olha, isso aquele lá, aquele novo convertido, ali, minha tripular, vê lá isso. Tá entendendo aquilo como é que é? A condução da igreja? Oi. Vem cá. Volta, vai, Jesus chegou para mim, vai. Se fustigar a perna, rosnar é louco. Se pular é bode, se gemer é ovelha. Já dei a dica. Se rosnar é louco, se pular é bode, se gemer é ovelha. Jesus me põe cada. Vamos lá, vamos pro texto, vamos lá. Onde é que estava mesmo? Leva para fora, depois de conduzir, elas conhecem a sua voz. Versículo 5. Mas de modo algum seguirão a quem? Ao estranho. Antes fugirão dele porque não conhecem a voz dos. Jesus propôs esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, o Senhor Jesus viu que eles não entenderam. Eu vou tentar de novo explicar para vocês o que está acontecendo. Jesus tornou a dizer: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vieram antes são o quê? Salteadores, mas as ovelhas não? Todos os que vieram antes de mim, irmão, para, contexto histórico, vão para o tempo do Senhor Jesus Cristo. Quem é que mandava em Israel ali no Jerusalém? Nós tínhamos quem? Herodes, né? Que era lá das tribos, lá um judeu, lá
judeu mequetrefe, a linhagem dele já estava três monarquias no governo. Herodes foi colocado ali porque Roma queria governar aquela área ali, o povo já era muito atribulado e queria o rei, chamaram mais muquirano de mequetrefe lá, aí governa aí, eu te dou um dinheiro por fora, manter esse povo calmo aí que eu venho arrancar o dinheiro desse povo. Então Herodes assume por causa de Roma, que colocou lá o pai dele, e o filho e o neto, e está na linhagem de Herodes. Aí nós temos quem? Herodes. Com os pilares romanos, né? Aí vem os sacerdotes, Anás, Caifás, aquela turma, tudo comprado, tudo farinha do que não sabe. Jesus não escolheu, Deus não escolheu, até porque Deus estava há 400 anos sem falar com o povo. Era tudo nurinho, miolo, din-din, entendeu? Então aquela turma toda ali que veio antes do Senhor Jesus Cristo, que estavam governando, liderando, o Pai não colocou elas lá. Olha o Senhor Jesus falando aqui. Antes de mim, é o versículo 8. Todos quantos vieram antes de mim, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará. O ladrão vem senão matar e destruir. Eu, porém, vim para que tenham vida. Eu sou o bom pastor, versículo 11, o bom pastor dá a sua vida pelas. Mas o que é mercê? E não o pastor, de quem não são as ovelhas, vendo vir o lobo, deixa as ovelhas e foge o lobo, as arrebatas de perto. Ora, o mercenário foge porque ele é e não se importa com. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda ovelhas em outros pastos que são de outra pista, essas também me importa conduzir, que são os nossos, gente. E elas ouvirão a minha voz através dos profetas, dos missionários, e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para a tomar. Ninguém tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho autoridade para dar, tenho autoridade para retomá-la. Este mandamento eu recebi do meu Pai. Por causa dessas palavras houve grande dissensão entre. Pergunta. Segundo o texto aqui, Jesus está falando quem é ladrão, mercenário, salteador, lobo aqui. Sacerdotes, fariseus, escribas. Interessante. Texto e contexto. Até alguns hinos, alguns louvores, algumas pregações atrás era o diabo. Irmão Cláudio, por que se criou nisso? Quando o Senhor Jesus Cristo junta os seus discípulos, ele diz assim: eu os escolhi, e um é um diabo. Se alguém puder achar aí, não sei se está em Lucas, acho que está em Lucas. Um dos 12 é um diabo. Olha o texto. É um diabo. Não é o diabo. Se ele não está falando do Satanás, quem é esse um? Um adversário, um opositor. Um que está no meio, mas não vai jogar no time. Quem é que estava no meio e jogou no time? Judas. Diabo é opositor, adversário, contrário. Então, está entendendo, todos ao contrário ao reino de Deus, são tidos como diabo, adversários, opositores. Estão jogando no time como? Diabo é opositor, contrário. Ok? Adversário, perseguidor. Então, João, olha isso aqui agora, está mudando a cabeça de muita gente. João era aquele que encostava o peito, a cabeça no peito do Senhor Jesus Cristo, amava muito o Senhor Jesus. Quando estava lá com seus 70, 80 anos, resolveu escrever o seu evangelho. E ele disse: Judas era ladrão. E alguém disse que Judas era um de, e não ladrão é o diabo. Já ouviu para? Entenderam por que se diz isso? Porque João chama Judas de ladrão. O Senhor Jesus Cristo de Judas era um diabo, ajuntou Judas ser ladrão, ser um diabo, então o diabo veio para matar o batismo do diabo ladrão.
essa palavra que você fala, que vieram antes de mim, é só para aquele povo daquela época, ou está falando? O Senhor Jesus Cristo fala o seguinte: depois da minha partida, vigiai, porque depois da minha partida se intrometerão no meio de vós lobos, impede de ouvir, falsos profetas, falsos cristos. Aí Paulo fala, depois da minha partida, Pedro fala, depois da minha partida, João fala, depois da minha partida. Então, está valendo para os dias de hoje também. Uma turma que está aí, botando a mão aí, mas Jesus não tem nada a ver com essa turma. Não tem nada a ver com essa turma aí. São ladrões, salteadores, estão aí para a falar mesmo. Então, infelizmente, continua ainda, infelizmente, porque ele disse que isso ia acontecer depois que ele fosse embora. Tá? O Melanie no horário já foi, fala. Eu lembro que quando a primeira vez que você deu essa explicação, aí a irmã perguntou, tá, e o que o diabo faz? O diabo não seduz. Aí eu falei, irmão, a gente precisa entender que a gente está falando sobre o que o texto diz. O texto, a gente está lendo o texto, não está dizendo que o diabo é bonitinho, não. Ele só está explicando o texto. Isso, a dificuldade toda é separar o texto. A gente só está falando nesse momento do texto. Agora, olha, o diabo mata. Se você der a mão para ele usar, ele vai usar assim. Mas ó, quem vai para a cadeia é você, não é o diabo. Né? O diabo rouba, se você der a mão para ele. Quem vai para a cadeia por roubo vai ser você. Ele precisa de um corpo para executar as vontades dele. E outra, fala. Não, essa questão de fazer, as pessoas dizem, gostam muito de atribuir ao diabo. Está virando um defensor do diabo, não é colocar. Mas a gente cada um é a sua responsabilidade. Como é que Jesus chama o diabo? O sedutor do mundo. Aquele que vem nos seduzir. Vai, depois tu pede perdão, tá tudo bem. Vai, Davi pediu perdão, mas as consequências. Está pagando o preço até hoje. Lá o inferno que está a vida dele. A espada não se apaga na casa dele. Mas se 15 minutinhos de alegria. Vai, depois tu pede perdão, vai ver. Depois da cobrança. Se eles forem a vontade dele, né? Eles se devem se projetar lá. O cão, ele faz isso, ele seduz. Ele quer seduzir, ele tentou seduzir. Então a Bíblia chama ele sedutor do mundo. Agora, uma coisa. Em Gálatas está escrito que o pecado quem comete sou eu. Ele só atiça. Eu me prostitui porque o diabo me usou. Não, eu me prostitui porque eu sou sem vergonha. Eu caí porque eu sou sem vergonha. Ele só. Depois tu pede perdão. Ele só soprou. Ele botou dentro. Eu estou aqui tranquilo. Aí estou passando lá na recepção. Aí que tem um corredor. Aí tem uma secretária aqui, sentada, sabe, curtinha. Aí quando eu passo, ela, cruzada de perna, Sharon Stone. O diabo, tu viu? É vermelha. Sai. É vermelha. Era vermelhinha. Era vermelha. Aí eu passo, olha. Aí eu olho e digo, é vermelha mesmo. Sabe que já não tem poder. Sai de mim. Aí tem um monte de corredor. Eu vou beber água, por onde eu vou passar? É o diabo que pegou na minha mão, botou uma arma na minha cabeça, tá me puxando para uma porta? Não, é minha cara, ele conhece. Só que ele viu olhando, ele viu que subiu uma fumacinha, ele vai botar lenha e vai abanar, vai botar lenha e vai abanar, e vai botar lenha, mas o safadeza é minha. Não vou o diabo, não, o diabo só é não. É como daquele diabo, ninguém sendo tentado, porque todos são tentados. Cada um é tentado botar pelas suas próprias concupiscências. Então, irmãos, nessa noite. Deixa eu contar aqui que eu não sei só. Na época do que você falou aí, era Caifás e Anás, né? Sim. Mas fez naquela época, lá tudo roubado. Eu fez sacerdote, você vestia um, você tinha três, né? Tudo mandando, um mandando mais do que o outro, era uma confusão. E tem uma passagem que eu acho linda. E Anás e Caifás estavam no templo e ministravam, e veio a palavra do Senhor a João Batista no deserto. Estava o templo, estava o sacerdote lá, mas a palavra de Deus não estava lá no templo. Estava lá no deserto com o nome de Jesus. Esse texto de João 10, ele é referente, ele vem referendando ele, interpretando ele para o povo judeu, vou dizer que é o 34, está dentro praticamente a interpretação daquele texto todo que falou de Ezequiel, 34, sobre os pastores, falsos pastores. Também serve para os pastores. Os pastores que estavam pastoreando estavam matando as ovelhas em vez de dar a vida por elas. Então ele repreende, né? E ali vai em 40 diz que eu vou levantar um novo sacerdócio que parar, acontecerá que será, segundo o meu coração, não parar minha vontade. Então ele tinha um propósito, mas ele reconhece. Pô, tem uma turma aí que não vale um pouco. Isaías 28 também fala do sacerdote que as mesas dos profetas estão cheias de comida, vômito e um monte de bebedice e ninguém ensinando a palavra, o povo perecendo, né? Então não é de hoje, né? Então, irmãos, fica com essa palavra, com esse ensinamento, ok? Viu como é que se a gente prestar atenção na Bíblia, a Bíblia tem mais para falar do que a gente está ouvindo? Tem mão atada, meu Deus do céu. Não sei
perdendo tempo vendo essa besteira, Big Bot, a palavra de Deus. Depois distribui por gentileza, irmão Anderson. E Deus continua abençoando a igreja e a senhora agradece a minha rica oportunidade. Passei por tudo com a ação da fogo. Se algum irmão quiser dar uma olhadinha, sem te arrancar a folha, pode. Abre aqui para ser de oferta para quem? Olha, se ele tivesse novinho até dá, mas já tem uns 10 anos já. Tempo já, daqui a uns 10 anos, coitado. Eu vou passar mais raiva.